Galatea das Esferas é uma das pinturas mais icônicas de Salvador Dalí, criada em 1952. Nela, o artista retrata sua musa e esposa, Gala Dalí, de forma completamente inovadora. Em vez de traços tradicionais, o rosto de Gala é composto por uma infinidade de esferas que parecem flutuar no espaço, criando uma imagem tridimensional e quase holográfica. A inspiração atômica. A escolha das esferas como elemento principal da obra não foi aleatória. Dalí, sempre fascinado pela ciência, estava particularmente interessado na teoria atômica. As esferas representam os átomos, e a imagem como um todo simboliza a descontinuidade da matéria. Essa fusão entre a arte e ciência é uma característica marcante do período conhecido como misticismo nuclear, de Dalí. A mitologia e o surrealismo. O nome Galatea faz referência à mitologia grega, onde ela era uma ninfa marinha transformada em estátua e posteriormente animada por Pigmalião. Essa história de amor e criação artística ressoa com a relação de Dalí e Gala, e a própria ideia de transformar a matéria inanimada, as esferas, em uma imagem viva. A pintura é, portanto, uma síntese de diversos elementos: a beleza clássica de Gala, a complexidade da teoria atômica, a mitologia grega e a estética surrealista característica de Dalí. Essa combinação única confere à obra uma profundidade e riqueza de interpretações que a tornam uma das mais analisadas e admiradas do século XX. Salvador Dalí, um mestre do surrealismo. Salvador Dalí, nascido na Espanha em 1904, foi uma das figuras mais importantes do movimento surrealista. Sua obra, marcada por um intenso poder visual e um simbolismo frequentemente onírico, o tornou um dos artistas mais reconhecidos do século XX. Vida e carreira. Dalí desde jovem demonstrou um talento excepcional para a pintura. Sua vida artística foi marcada por diversas fases, cada uma com suas características estéticas e temáticas. No início de sua carreira, foi influenciado pelo cubismo e pelo dadaísmo, mas foi com o surrealismo que encontrou sua verdadeira expressão artística. O surrealismo de Dalí. O surrealismo de Dalí se destaca por sua natureza extravagante e por sua exploração do inconsciente. Ele utilizava frequentemente imagens chocantes e bizarras para representar seus sonhos e fantasias. Algumas de suas obras mais famosas incluem A Persistência da Memória, provavelmente a sua obra mais conhecida, retrata relógios moles derretendo em paisagens surrealistas. O Elefante Surrealista, uma pintura que representa um elefante com pernas finas e um obelisco na cabeça, simbolizando a fragilidade da memória. O Jogo de Xadrez, uma obra que explora a temática da guerra e da violência. Legado. A obra de Salvador Dalí continua a fascinar e a inspirar artistas e espectadores ao redor do mundo. Seu estilo único e sua capacidade de transformar o ordinário em extraordinário o consolidaram como um dos maiores gênios da arte do século XX. Galatea das Esferas é mais do que apenas uma pintura. É uma obra que encapsula a genialidade de Dalí e sua capacidade de transcender as fronteiras entre a arte, a ciência e a mitologia. A técnica única de Dalí em Galatea das Esferas. Salvador Dalí era um mestre em manipular a pintura a óleo para criar efeitos visuais únicos e impactantes. Em Galatea das Esferas, ele demonstra um domínio excepcional da técnica, utilizando uma combinação de métodos tradicionais e inovações pessoais para alcançar o resultado desejado. Elemento-chave da técnica. Camadas finas e transparentes. Dalí construiu a imagem de Gala através de inúmeras camadas finas de tinta a óleo. Essa técnica permitiu que ele criasse uma sensação de profundidade e luminosidade, fazendo com que as esferas parecessem flutuar no espaço. Esferas meticulosamente pintadas, cada uma das esferas que compõem o rosto de Gala foi pintada individualmente, com grande precisão e detalhe. Essa tarefa exigiu uma paciência e habilidade técnica extraordinárias.
Uso da luz. A luz desempenha um papel fundamental na obra. Dalí explorou diferentes tonalidades e intensidades de luz para criar um efeito tridimensional e quase holográfico. As sombras e os reflexos nas esferas dão a impressão de que elas são objetos físicos, tangíveis. Superfície lisa e brilhante. A superfície da pintura é extremamente lisa e brilhante, o que contribui para a sensação de irrealidade e perfeição. Essa característica é obtida através do uso de vernizes e outros materiais que realçam o brilho das cores. A técnica como expressão artística. A técnica utilizada por Dalí em Galateia das Esferas não é apenas um meio para representar uma imagem, mas também uma forma de expressão artística em si mesma. A meticulosidade com que ele pintou cada esfera, a complexidade das camadas de tinta e o uso da luz para criar um efeito tridimensional demonstram sua busca constante pela perfeição e pela inovação. Em resumo, a técnica de Dalí em Galateia das Esferas é um exemplo brilhante da mestria do artista em manipular a pintura a óleo. Através de camadas finas, esferas meticulosamente pintadas, o uso da luz e uma superfície lisa e brilhante, ele criou uma obra que desafia a percepção e nos convida a explorar as fronteiras entre a realidade e a fantasia. A relação de Dalí com o surrealismo. Salvador Dalí foi uma figura central e controversa no movimento surrealista. Sua adesão ao movimento e sua posterior expulsão criaram uma relação complexa e fascinante. A imersão no surrealismo. Adesão entusiástica. Dalí abraçou o surrealismo com fervor, vendo nele a liberdade para explorar o subconsciente e a irracionalidade. Ele se identificava com os princípios do movimento, que buscava a expressão automática e a exploração dos sonhos. Contribuições significativas. Dalí trouxe à tona um estilo visual distintivo, marcado por imagens oníricas, paradoxais e frequentemente chocantes. Suas obras, como A Persistência da Memória, se tornaram ícones do surrealismo. Popularização do movimento. A excentricidade de Dalí e seu talento para a autopromoção contribuíram significativamente para popularizar o surrealismo, tornando-o um dos movimentos artísticos mais conhecidos do século XX. A ruptura e a afirmação da individualidade. Expulsão do grupo. Em 1934, Dalí foi expulso do grupo surrealista liderado por André Breton. A expulsão se deu por divergências ideológicas e por uma crescente individualização do estilo de Dalí. Eu sou o surrealismo. Após a expulsão, Dalí declarou a famosa frase, "Eu sou o surrealismo". Essa afirmação demonstrava sua convicção de que ele havia transcendido o movimento e se tornado a própria encarnação do surrealismo. Continuação do legado surrealista. Apesar da ruptura, a obra de Dalí continuou a ser profundamente influenciada pelo surrealismo. Ele manteve a exploração do inconsciente, a criação de imagens oníricas e a busca por uma arte que transcendia a realidade. O legado de Dalí no surrealismo. A relação de Dalí com o surrealismo é complexa e multifacetada. Por um lado, ele foi um dos principais expoentes do movimento, contribuindo para sua popularização e desenvolvimento. Por outro lado, sua individualidade e sua busca por reconhecimento o levaram a se distanciar do grupo e a criar um estilo próprio, que, embora enraizado no surrealismo, era inconfundivelmente daliniano. Em resumo, Dalí foi um dos maiores expoentes do surrealismo, mas sua relação com o movimento foi marcada por tensões e contradições. Sua expulsão do grupo não diminuiu sua importância para a história da arte, e sua obra continua a ser uma referência para artistas e amantes da arte em todo o mundo. Outras obras importantes de Salvador Dalí. Além de Galateia das Esferas e A Persistência da Memória, Salvador Dalí produziu uma vasta e rica obra, repleta de imagens surrealistas e icônicas. Algumas de suas obras mais importantes incluem obras que exploram o subconsciente e os sonhos. O Grande Masturbador, 1929, caracteriza uma das primeiras obras surrealistas de Dalí. Essa pintura explora temas como a sexualidade, a castração e a onipotência.
Sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã um segundo antes de acordar. 1944. Cara triste, uma obra complexa e cheia de simbolismo, que representa um pesadelo induzido pelo voo de uma abelha. Metamorfose de Narciso, 1937. Cara triste. Nessa obra, Dalí explora o mito de Narciso, associando-o à decomposição e à fragilidade da beleza. Obras com temáticas religiosas e mitológicas. Cristo de São João da Cruz, 1951. Cara triste, uma representação moderna e controversa de Cristo crucificado, que combina elementos religiosos e surrealistas. A Tentação de Santo Antão, 1946. Cara triste, uma pintura que retrata o santo sendo tentado por diversas figuras demoníacas, explorando temas como a luxúria e a espiritualidade. Obras que refletem a realidade social e política. Construção mole com feijão cozido, 1936. Cara triste, essa obra, criada durante a Guerra Civil Espanhola, representa a desintegração da sociedade e a instabilidade política. Girafa em Chamas, 1937. Cara triste, uma pintura que simboliza a violência e a destruição, com uma girafa em chamas em um cenário surrealista. Outras obras notáveis. Os Dois Balcões, 1929. Cara triste, uma obra que explora a noção de espaço e a percepção da realidade. O Enigma Sem Fim, 1928. Cara triste, uma das primeiras obras de Dalí, que apresenta elementos autobiográficos e surrealistas. Ovos Estrelados Sem o Prato, 1932. Cara triste, uma pintura que desafia as leis da gravidade e a lógica. A obra de Dalí é marcada por uma grande variedade de temas e técnicas. Ele explorou o subconsciente, a religião, a política, a mitologia e a ciência, sempre com um olhar crítico e irónico. Suas pinturas são repletas de simbolismo e paradoxos, e convidam o espectador a uma profunda reflexão sobre a natureza da realidade. O universo simbólico de Salvador Dalí. A obra de Salvador Dalí é um labirinto de símbolos, onde cada elemento visual carrega um significado profundo e pessoal. O artista espanhol era mestre em utilizar a linguagem visual para expressar seus medos, desejos, obsessões e visões do mundo. Alguns dos símbolos mais recorrentes em suas pinturas e seus possíveis significados. Relógios moles representam a relatividade do tempo, a fragilidade da memória e a passagem inexorável do tempo. Ovos simbolizam a vida, a criação e o potencial infinito. Formigas, associadas à decomposição e à morte, mas também à atividade incessante e à ansiedade. Joias representam o desejo, a riqueza e a beleza, mas também a superficialidade e a vaidade. Paisagens áridas simbolizam a solidão, a desolação e a busca pelo absoluto. Figuras híbridas. A combinação de elementos humanos e animais representa a dualidade da natureza humana e a exploração do inconsciente. Paisagens surrealistas representam o mundo dos sonhos e a subversão da realidade. A interpretação dos símbolos em Dalí é complexa e subjetiva. Muitas vezes, os significados se sobrepõem e se contradizem, refletindo a natureza ambígua do inconsciente. O artista convidava o espectador a explorar suas próprias associações e a construir suas próprias interpretações. Alguns exemplos de símbolos em obras específicas. A persistência da memória. Os relógios moles simbolizam a fragilidade da memória e a passagem do tempo. O cenário árido representa a solidão e a desolação. Galateia das esferas. As esferas representam os átomos e a desintegração da matéria, enquanto Gala simboliza a beleza e a perfeição. O grande masturbador. A figura central representa o artista e os diversos elementos da pintura simbolizam seus medos, desejos e complexos. É importante ressaltar que os símbolos em Dalí não possuem um significado fixo e universal. O significado de cada símbolo varia de acordo com o contexto da obra e com a interpretação do espectador. Para uma compreensão mais profunda do simbolismo em Dalí, é fundamental analisar o contexto histórico e cultural. A obra de Dalí foi influenciada por diversos movimentos artísticos e filosóficos, como o surrealismo, o fredismo e o cubismo. Considerar a biografia do artista. A vida pessoal de Dalí, marcada por traumas e obsessões, deixou uma profunda marca em sua obra. Explorar as diversas interpretações. Não há uma única interpretação correta para as obras de Dalí. Cada espectador pode encontrar significados diferentes e pessoais.
A influência duradoura de Dalí na arte contemporânea. Salvador Dalí, com sua mestria em transformar o onírico em arte visual e sua capacidade de desafiar as convenções, deixou um legado duradouro na arte contemporânea. Sua influência se manifesta de diversas formas, moldando a estética e a abordagem de muitos artistas que o sucederam. Como Dalí influenciou a arte contemporânea? Exploração do subconsciente. Dalí pioneiramente explorou o subconsciente e os sonhos em suas obras, abrindo caminho para que outros artistas investigassem as profundezas da mente humana. A arte contemporânea continua a explorar temas como a memória, a identidade e a psique, muitas vezes utilizando técnicas e abordagens inspiradas em Dalí. Combinação de realidade e fantasia. A capacidade de Dalí de fundir elementos da realidade com elementos fantásticos e surrealistas influenciou gerações de artistas. A arte contemporânea frequentemente brinca com a percepção, criando obras que desafiam a distinção entre o real e o imaginário. O uso do simbolismo. O uso rico e complexo de símbolos em suas obras inspirou muitos artistas a utilizar a linguagem visual para transmitir ideias e emoções de forma abstrata. A arte contemporânea continua a explorar o poder dos símbolos para comunicar significados profundos. Técnica e materialidade. Dalí era um mestre da técnica, utilizando diferentes materiais e técnicas para criar efeitos visuais únicos. Sua abordagem inovadora inspirou muitos artistas a experimentar com novos materiais e técnicas, expandindo os limites da arte. Atitude desafiadora. A atitude desafiadora de Dalí, que buscava constantemente chocar e provocar, continua a inspirar artistas contemporâneos a questionar as normas e a experimentar com novas formas de expressão. Exemplos de artistas contemporâneos influenciados por Dalí. Artistas que exploram o surrealismo. Muitas vezes, artistas contemporâneos retomam os temas e técnicas do surrealismo, criando obras que dialogam com o legado de Dalí. Artistas que trabalham com a memória e a identidade. A obra de Dalí, com sua exploração da memória e da identidade, influenciou artistas que trabalham com temas como a nostalgia, a perda e a construção da identidade. Artistas que utilizam a linguagem visual de forma simbólica. Muitos artistas contemporâneos utilizam símbolos e metáforas para comunicar ideias complexas, inspirando-se na obra de Dalí. Em resumo, a influência de Salvador Dalí na arte contemporânea é vasta e complexa. Sua obra continua a inspirar artistas de diversas gerações, que encontram em sua obra uma fonte inesgotável de ideias e inspirações. A capacidade de Dalí de desafiar as convenções e explorar o subconsciente continua a ressoar com artistas que buscam novas formas de expressão e significado.